O Espírita em Ação, com Jefferson Bellomo. Olá, amigos do Manhã Boa Nova. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de uma fala muito recorrente no meio espírita. Quando acontece alguma coisa, como um ataque à religião, o aspecto religioso do espiritismo, ou um ataque às figuras ilustres do espiritismo, como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira, qualquer outra pessoa de grande destaque, às vezes até injúrias, calúnias, difamações feitas à figura inesquecível e amada por quase todos de Jesus de Nazaré. No nosso meio, no nosso movimento, não são poucos aqueles que dizem assim: nós não precisamos falar nada, porque essas pessoas não precisam de defesa. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Concordo. Jesus, Divaldo, Chico, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, a obra deles realmente é a sua melhor defesa. Mas isso não justifica a nossa omissão. Porque quando nós não defendemos um legado, corre-se o risco desse legado se perder. Como dizem os antigos fazendeiros, o gado engorda com o olho do dono. Quem ama, cuida. Se nós amamos a doutrina espírita, cuidar do legado dado por essas pessoas. Não é defender como guru, não é dizer que essas pessoas são infalíveis, longe disso. Temos que ter racionalidade e menos paixão. Mas quando nós sabemos que uma injustiça é cometida, nós não podemos ficar calados. Ficar calado é ser covarde. E a gente tem que entender que Jesus era manso, mas não era covarde. Chico era manso, não era covarde. Divaldo, embaixador da paz, pessoa maravilhosa, mas não é covarde. Não é poltrão. Quando nós estudamos o cristianismo, quando nós pegamos um evangelho, tem uma história ali. Quando os imperadores romanos começaram a perseguir os cristãos de uma maneira mais acirrada, uma das suas estratégias era pegar os líderes das igrejas, os bispos, e torturá-los até a morte, para que eles confessassem aonde eles colocavam as escrituras sagradas, ou seja, os evangelhos que nós temos, as epístolas, porque eles entendiam que acabando com os livros, essas pessoas não teriam referencial para as futuras gerações. Muitos desses homens e mulheres tiveram os dedos, as línguas cortados. Foram pessoas expostas ao martírio nas arenas para defender o livro que você tem hoje, provavelmente na sua casa, chamado Novo Testamento. Os cristãos, nos 2 primeiros séculos, eles eram acusados de cometerem canibalismo, eles eram acusados de cometerem incesto e de serem maus cidadãos romanos. E aí nós temos as obras chamadas de apologética, pessoas que arriscaram a própria vida para defender as ideias cristãs. E eles não diziam: não, eu não sou cristão, mas eu sou simpático. Não, eu sou cristão e estou aqui para defender o cristianismo de uma injúria. A igreja que você vê na sua cidade, o centro que você frequenta, só existe porque essas pessoas estavam dispostas a morrer, mas sem trair a defesa da sua fé. E
particularmente, se nós achamos que a pessoa não precisa de defesa, vamos entender que a pessoa precisa da nossa solidariedade. Ser solidário é simplesmente mostrar para a pessoa que ela não está sozinha. Num tumulto de várias pessoas criticando, nós estamos ali para dizer, olha, eu sei que você está sendo injustiçado, eu estou aqui do seu lado. É o mínimo de caridade e uma obrigação de reconhecimento para esses grandes luminares da humanidade.